O meia Léo Senna terá todo o suporte para sua recuperação médica ainda nesse ano de 2022 com a equipe esmeraldina. No vídeo de hoje quero trazer aqui os seus detalhes a respeito dessa sua doença que ele acabou desenvolvendo no coração, a entrevista também à TV Goiás do Dr. Sérgio Hassi, que está tratando a situação do meio campista, que já defendeu a equipe esmeraldina e terá o suporte para voltar ao futebol em 2023, trazer aqui os detalhes a respeito dessa sua evolução, graças a Deus o jogador vem melhorando a cada dia. Além disso, falar também sobre o advogado ali do meio campista, o outro agora envolvendo o Johnny Lucas, jogador de 22 anos de idade, que entrará em uma ação juntamente com a FIFA para poder exercer o seu direito de jogar futebol ainda neste ano. Uma boa alternativa para o Goiás evitar até mesmo punições do STJD. Quero trazer os detalhes a respeito dessa sua inscrição ainda nesse Campeonato Brasileiro. Esses serão os dois principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo desse domingo. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias postamos pelo menos 2 conteúdos novos aqui no YouTube do Goiás News, então pode se inscrever para ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores do Verdão. Vou estar deixando inclusive na tela final um vídeo falando sobre o meio campista Arthur, que ao contrário do que a gente imaginava inicialmente, irá sim já render uma boa grana ao Goiás agora já de imediato, caindo nos cofres do Verdão. Ainda nesse mês de setembro vou estar deixando na tela final para vocês acompanhar, combinado? Outro recado também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do Goiás News, a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você lucrar com os jogos deste final de semana e também na própria partida do Goiás, amanhã às 8 horas da noite, na segunda-feira contra o Santos na Vila Belmiro. Vou estar deixando o link da Sorte GoBet aqui embaixo na descrição. Inclusive você pode fazer ainda uma grana extra nos jogos desses domingão, Você pode apostar em Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, que acontece logo mais às 6 horas da tarde. Além disso, um pouquinho mais tarde, às 7 horas, com Cuiabá e São Paulo, e outras partidas também interessantes ali no campeonato, em vários campeonatos da Europa que virão acontecer ainda nessa segunda-feira. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Já vai lá, chama no WhatsApp, nosso apoiador aqui do canal, aqui do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa entrevista coletiva, se assim podemos dizer, essa declaração bem legal ali, que o Dr. Sérgio Hassi, ex-presidente do Goiás, que obviamente tem ali seus trabalhos no Hospital Anis Hassi, que era do seu pai, enfim, acabou sendo sucedido por ele, um cara que é um dos melhores, um dos melhores cardiologistas e também um dos melhores médicos aqui no estado de Goiás e também do Brasil, por que não, um cara que entende bastante e está cuidando da situação do Léo Senna. Trouxe alguns detalhes, inclusive ainda neste último sábado, falando sobre a evolução muito positiva do Léo Senna nesses últimos meses. Ele havia confirmado que os exames que o Léo Senna havia feito tanto na Itália, no finalzinho do ano passado e também no começo desse ano, eram muito preocupantes, mostrando realmente assim uma irregularidade muito grande no seu coração, um cara que até mesmo naquela situação teve o seu vínculo ali rescindido com o Spezia, que já praticamente havia jogado a toalha, basicamente nessa sua recuperação médica para os próximos anos. Ele que inclusive tinha um contrato longo com a equipe italiana, iria até a metade do ano de 2024. Uma das falas importantes do Dr. Sérgio Hassi, abre aspas, o jogador deve ficar entre mais 2 ou 3 meses em observação, realizando os exames de 2 em 2 semanas, principalmente o sistema Holter, e repetir uma ressonância magnética, e daqui 3 meses ele continuar nesse processo regressivo da doença. Em 2 ou 3 meses eu acredito que ele estará apto a ser liberado, fecha aspas, foi o que ressaltou o Dr. Sérgio Hassi, dando pelo menos mais 2 a 3 meses para ter certeza na sua liberação. Diz que está bem mais regular o coração do Léo Senna, enfim, fez vários exames que nesse momento ele não tem chance nenhuma, por exemplo, de dar algum ataque cardíaco, algo fulminante ou algo nesse sentido, ou seja, graças a Deus, na pessoa Léo Senna está bem melhor do que aqueles quadros que ele havia apresentado lá ainda quando defendia a equipe do Spezia em território italiano. Então, dando pelo menos esses 2 ou 3 meses, se você lembra bem, o Campeonato Brasileiro vai se encerrar no dia 14 de novembro, Goiás e São Paulo, jogo na Serrinha no domingão, e encerrará a edição de 2022, ou seja, descartado a volta do Léo Senna para esse ano, que era algo provável. Goiás, assim, pelo menos correu antes do tempo, porque viu que poderia existir uma possibilidade lá no finalzinho do turno, aquele brilho no final do turno, e já fez a inscrição do Léo Senna no bid da CBF para deixar regularizado, porque não custa nada tentar, já deixa o seu nome vinculado à equipe esmeraldina, mas não terá condições de atuar com a camisa esmeraldina, tanto no Campeonato Brasileiro ou na Copa Verde, nenhuma chance para o Léo Senna, que vem evoluindo gradativamente. E uma informação também muito importante, ainda nesse domingão, do André Rodrigues, da Fera dos Esportes, lá da Rádio Band News aqui de Goiânia, valeu demais ao André,
falando sobre principalmente a questão do Goiás abrir as suas portas, né? Tudo praticamente acertado entre a direção do Goiás e o volante Léo Senna. O jogador deverá realizar o processo gradual de retorno e reabilitação aos trabalhos físicos, utilizando toda a estrutura do Goiás. A princípio, esse processo deverá durar 3 meses e será supervisionado pelo Dr. Sérgio Hassi, foi o que disse aí o André Rodrigues, lá da Feras do Esporte, né? Então, realmente, assim, é algo que a gente já havia comentado anteriormente. Fui o primeiro, inclusive, a cravar aqui para vocês, ainda lá no mês de junho, né? No finalzinho do mês de junho, salvo engano, eu já havia confirmado aqui que, independente da situação, se o Léo Senna iria rescindir com o Spezia ou assinar com qualquer time, o Goiás iria sim dar todo esse suporte, que é um amigo, inclusive, pessoal do próprio Paulo Rogério Pinheiro, e o Goiás já tem até uma estrutura assim voltada a uma prática de outra profissão, se assim podemos dizer, do Léo Senna para o ano que vem, caso tenha uma situação bem pior em relação a essa doença, algo que não aparece nesse momento, mas eventualmente isso vier a acontecer, o Goiás tem um certo plano de carreira para o Léo Senna trabalhar também nos bastidores do Verdão. Então mostra assim, essa confiança do Léo Senna, que inclusive recusou uma proposta ali do Vasco de defender a equipe Cruz Maltina, né? Preferiu o Goiás, inclusive por essa dedicação do Dr. Sérgio Hassi, que está observando de perto, né, o seu coração e o próprio jogador, né, para essa volta neste ano, no ano que vem, melhor dizendo, já que nesse ano de 2022 não terá todo o processo, enfim, hábil, né, a tempo para a sua prática segura dentro do esporte. Então, assim, o Dr. Sérgio Hassi, que inclusive já fez alguns exames envolvendo outros jogadores também nessa mesma condição, essa miocardite que acabou atacando o Léo Senna ainda no final da última temporada, nem da última, né, da penúltima temporada europeia, que vinha jogando bastante lá no futebol italiano, inclusive já estava ali verbalmente acertado para definir a equipe da Fiorentina, né, tradicional equipe italiana, nesta última edição do campeonato italiano. Enfim, uma pena ali para o Léo Senna, mas que pode retornar certamente a sua carreira bem mais motivado, né, após todos esses causos, mas enfim, pelo menos tendo essa esperança e essa evolução positiva dentro da sua doença no coração, e com todo o suporte agora tanto da equipe esmeraldina quanto também do Dr. Sérgio Hassi, que vai ele observar certamente se o jogador tiver condições, não tiver risco nenhum, aí sim sendo liberado para exercer novamente a sua profissão. Quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dessa situação envolvendo o time esmeraldino. Eu acho uma boa situação, até mesmo se fosse assim para o Goiás nem contar com o Léo Senna, se fosse para o Spezia, enfim, pegar o jogador depois que ele tiver 100%, eu ainda assim defenderia essa atitude, porque eu acho que além, não só contando na parte esportiva, mas também como um cara que rendeu boa grana ao Goiás, rendeu bons frutos dentro de campo, o cara também que tem uma boa relação com a torcida, com os próprios jogadores e dirigentes. Acho que a gente deve pensar primeiramente no ser humano, que obviamente, né, vem evoluindo a cada dia essa situação para viver bem, né, ter uma vida tranquila daqui em diante, o Léo Senna. E vale lembrar que o Léo Senna ele tem contrato só até o final do próximo Campeonato Goiano. É mais ou menos o seguinte: se o Léo Senna fizer até 7 jogos, tanto nesse ano de 2022, que não será mais possível, mas até o final do mês de fevereiro, no ano que vem, no Campeonato Goiano, seu contrato já é renovado automaticamente até dezembro de 2023. Já ali uma outra cláusula, mas caso ele, por exemplo, não possa, né, mais atuar dentro do futebol profissional, aí sim o seu contrato será rescindido de forma amigável, já todos os termos também ajeitados com a diretoria esmeraldina. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar também sobre um outro volante envolvendo essa questão, será que joga ou não joga nesse ano de 2022, que é o meio-campista, né, o defensor na parte do meio de campo, mas é um cara também muito bom com a bola nos pés, o Johnny Lucas, jogador de 22 anos de idade. Outra informação também do André Rodrigues, dando conta ali que o advogado do atleta entrou com uma ação na FIFA, no intuito de que seu jogador, né, possa atuar nesse segundo semestre vestindo a camisa esmeraldina. Então, uma boa atitude ali da parte dos bastidores, enfim, da galera do direito do Goiás também, já que, por exemplo, eu havia comentado isso com vocês. O seu contrato, que ainda tinha duração até o final do mês de julho de 2024 com a equipe da Bélgica, não foi rescindido. Assim, o time da Bélgica fala que foi, mandou os documentos para o Brasil, a CBF não encontra nada disso, a Federação Belga também da mesma forma. Como ele não tem nenhuma rescisão de contrato, na teoria ele ainda está vinculado à equipe da Bélgica, que aí não tem como mais fazer nada, não tem como emprestar, não tem como te mandar nenhuma outra documentação. Isso é tudo online, tá? Não é documento físico não, tudo online para você ver a enrosqueira que virou essa situação do Johnny Lucas. Então, como não tem nenhuma rescisão, não tem nenhum contrato vigente, não tem como ele ser, por exemplo, inscrito dentro do Goiás. Não tem nenhum contrato vigente falando assim: você pode jogar neste outro clube aqui por empréstimo ou porque você está rescindindo o nosso vínculo. Muito pelo contrário, né? Ainda consta que ele tem esse contrato lá na equipe da Bélgica. Então foi assim, um absurdo tão grande, né, que aconteceu com o Johnny Lucas. Ainda assim, o seu advogado entrando
juntamente com a FIFA para poder ele exercer o seu direito. Ele que inclusive já estava inscrito dentro do Campeonato Brasileiro, já que estava atuando na segunda divisão, defendendo a equipe do Londrina. Por lá foram 15 partidas com 2 gols marcados, né? Então o Johnny Lucas já havia, inclusive, já tinha a sua documentação total aqui dentro da CBF, mas apenas faltando essa sua rescisão. O Londrina não tem nada a ver com isso, já que o seu contrato encerrou por empréstimo ainda no final do mês de junho, né? Então, assim, uma bagunça muito grande, jogador que não pôde ser inscrito e agora entrando juntamente na FIFA. Isso foi muito bom, porque aqui no Brasil a gente sabe a bagunça que é envolvendo esses termos jurídicos. A gente tem ali, por exemplo, o Botafogo próximo da zona de rebaixamento. Já pensou se o Goiás se salva nas últimas rodadas e eventualmente um rebaixamento do Botafogo, o que não poderia virar em questão de STJD? Então, se a FIFA liberar, não tem mais segredo. Quem liberou é a principal instituição do futebol mundial, né? Não tem vez envolvendo essas questões de tapetão, né? Se assim podemos dizer, aqui dentro do Brasil, que infelizmente se tornou muito comum. Então, vai direto na FIFA. Se recusar, o Goiás, independente da situação, não irá desfazer do Johnny Lucas, tá? Uma boa notícia pra gente também, já que é um cara que tem um potencial muito grande, uma ótima alternativa no mercado, só 22 anos de idade, com uma baita experiência na Série B do Campeonato Brasileiro e também na Série A. Já jogou a primeira divisão lá em 2018 também, com a equipe do Paraná, inclusive tendo essa rápida passagem no futebol da Bélgica, só 22 anos, ótima personalidade, defende muito bem, sabe sair jogando, também tem uma boa habilidade com a bola nos pés, né? Inclusive aparece ali como um jogador para finalizar de fora da grande área. Então, um cara que eu gosto bastante, é muito jovem, em uma negociação que não iria render, tipo assim, não teria que tirar muita grana do seu bolso, e está nessa opção ali dentro do mercado. Não vejo porque o Goiás rescindir com o jogador, por exemplo, não querer mais o jogador só porque ele não vai atuar nessa reta final, né, do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que o Goiás, conseguindo essa liberação juntamente na FIFA, se for nesse ano ainda tendo essa disponibilidade para o Campeonato Brasileiro, será inscrito dentro do bid da CBF, independente do que acontecer, irá assinar pelo menos até dezembro de 2025, uma boa alternativa pensando também no longo prazo da equipe do Goiás. Quero saber sua opinião envolvendo esse enrosco danado, né, do Johnny Lucas. É difícil eu fazer um vídeo e não ficar me enrolando todo aqui, porque é muito difícil falar sobre essa sua situação, mas o mais básico, não teve essa sua rescisão nem na Federação Belga, que no Brasil, Londrina não tem nada a ver com isso, então não tem como ele ser inscrito dentro do Goiás. Acabou ficando essa bagunça total, e agora o seu advogado entrando juntamente com a FIFA, que aí sim, dando esse aval, não tem segredo mais, não precisa ter dúvida, por exemplo, se for liberado em relação a um problema jurídico futuramente envolvendo, porque a janela de transferências está fechada. Se você inscreve um jogador agora e o cara entra dentro de campo, na teoria seria uma punição, mas como já estava tudo acertado bem antes do fechamento da janela, enfim, tentando essas últimas soluções juntamente com a FIFA. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre essa situação icônica e que infelizmente, né, vem prejudicando o Goiás, já que poderia ser um bom jogador à disposição do Jair Ventura nessas últimas rodadas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo também, que ajuda bastante dentro do engajamento. Pode deixar um coraçãozinho, uma palminha, qualquer coisa nesse sentido. Caso você queira comentar alguma questão específica também, pode deixar a sua opinião. E também compartilhe o nosso conteúdo com outros esmeraldinos para ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui no Goiás News, que já está bem perto. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, e também do nosso apoiador, a Sorte GoBet, para você lucrar com as suas apostas esportivas nessa reta final de domingão e também na segunda-feira com o maior do Centro-Oeste em campo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!